Boa noite, irmãos. Que a santa paz de Deus esteja com vocês. E para mim é um prazer estar aqui com os irmãos na igreja de Jardim Prudência. É uma das primeiras igrejas, quando eu cheguei em São Paulo em final de 2003, quase para 2004. E o primeiro distrito que eu trabalhei foi basicamente Cidade de Ademar. E aí nós começamos ali pela igreja do colégio. Depois eu vim trabalhar na igreja do Vila Joaniza, São Carlos e Jardim Prudência. E naquela época a igreja era lá em cima, um salão bem mais amplo do que esse. Ia mais pessoas, muita gente dos antigos, né? Como a nossa irmã ali, o Arnaldo, a esposa, e que estão aqui, os demais estão no Cajemar, outros mudaram, mas a igreja avançou. E é muito bom a gente poder louvar, cultuar nosso Deus nessa noite e saber que temos essa igreja bonita, que tem que ajudar as pessoas a avançar, e a igreja do Senhor, ela tem crescido. O tema dessa noite, nós iremos estudar na palavra de Deus, é Jesus, o caminho para Deus. Hoje, a grande realidade dos cultos da nossa igreja, que se fala muito de coach, pregações para motivações emocionais, nós devemos falar mais de Jesus, que Jesus de fato é para a sua vida, que é para a minha vida, porque Ele é o único caminho para o céu. E quando a gente fala de Jesus, o caminho para Deus, a gente faz nos lembrar do santuário do céu. O santuário do céu foi o modelo que Deus falou para Moisés construir na terra, de acordo com Êxodo capítulo 25, 8, e depois o verso 40. E você vai lá para o livro de Hebreus também, desde o capítulo 2 até o capítulo 12 de Hebreus, vem falando sobre o santuário e a missão de Jesus, o que o sacerdote se fazia. E a gente entende que nossa única forma de entrar para o céu é só através de Jesus. Hoje, a organização da igreja, a liderança da igreja, o pastoral da igreja, às vezes coloca alguns outros meios, facilidade para a pessoa chegar a Jesus. O único caminho para o céu é só Jesus, não é nada. Nós aqui somos apenas meros homens e mulheres dependentes de Deus. Eu não estou em condição melhor, você também não está. Então nós somos pecadores carentes de Jesus. E quando a gente vai para a palavra de Deus, pode abrir sua Bíblia por gentileza, por favor, em João capítulo 13. João capítulo 13 aqui é nos apresentado aonde Jesus estava dizendo as últimas palavras aos seus discípulos. João capítulo 13, verso 33. Espero que todos acharem, a gente vai fazer uma oração. E agradecemos a Ana Paula pela mensagem cantada, porque de fato, sem esse homem, Jesus de Nazaré, ninguém chega ao céu. Nós podemos ter vários conhecimentos teóricos e outras coisas mais, mas o único caminho para o céu é só Jesus. Todos acharam? Convido você da forma que você está. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo aí que nos ilumine para entender a sua palavra nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez essa noite. Obrigado, Deus, por estarmos aqui para continuar a oração ao Senhor e Espírito da verdade. Continue abençoando aqui a igreja, a liderança, ao pastor e sua família, e a todo esse distrito também envolvendo a igreja de Santa Amaro. Abençoe nossos irmãos aqui, a todos que estão engajados, envolvidos no trabalho do Senhor e no preparo para a volta de Jesus. Fique conosco agora e sempre, perdoe nossos pecados e nos dê a tua paz. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. João capítulo 13, verso 33, diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e eu que disse aos judeus, também agora vos digo, e a vós outros, para onde eu vou, vocês não podem ir. Notem que Jesus havia dito para os discípulos que ele iria partir e eles não poderiam ir com ele. Agora,
quando você vai para João capítulo 14, Jesus assegura o caminho para onde ele iria, que era a cruz. E é claro que depois da cruz, ao ele morrer, ao ele ser sepultado, depois ressuscitado, depois passou ainda alguns dias orientando algumas pessoas na terra, em torno de 500 pessoas, durante 40 dias. Depois ele sobe para o céu e diz: olha, fica aqui na terra, esperando a descida do Espírito Santo. Se cumpriu de fato, e a mensagem do Senhor ela foi espalhada. Mas nesse contexto, Tomé então ele surge com uma pergunta para Jesus. Me acompanhe agora no capítulo 14, que está aí do seu lado, de João, o livro de João, capítulo 14, dos versos 1 até o verso 6. Não se turbe o vosso coração. Começa Jesus narrando assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, presta atenção no versículo 4, que você já conhece. E aí, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, palavra de Jesus. E Tomé pergunta no verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o próprio Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Tomé fez aquela pergunta para Jesus: como saber o caminho? Você está sempre comigo, Tomé, eu sempre te mostrei. E o caminho para o céu é através de mim, aonde em breve você verá Deus. E a resposta de Jesus é uma das mais importantes declarações registradas no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que quando Deus mandou Moisés construir um santuário na terra, de acordo com o modelo do céu, era para mostrar ao povo no passado que o pecado traz nojeira e traz dor e sofrimento ao ser humano. Imagina agora matar um cordeiro, um animal, seja um par de rolinha, um par de pombo, ou um novilho, ou uma cabra, e agora morrer no lugar daquela pessoa para ela receber o perdão do pecado. Tudo isso, nós como já sabemos, lá em Mateus 27, 50 e 51, se cumpriu quando o véu de São Paulo partiu de alto a baixo. Todo esse ritual não mais precisou, porque Jesus foi e é o sacrifício vivo para sempre. Jesus é a verdade que alimenta a nossa vida, que satisfaz a nossa alma. É o único caminho seguro para Deus. Por isso que nós, como povo de Deus, devemos apresentar sempre Jesus para as pessoas. A despeito das coisas que nos acontecem, como que está a nossa vida, a dificuldade que cada um passa, mas apresente Jesus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de solucionar o problema que você passa e que eu passo. Ele é o caminho para Deus, precisamente porque Ele é a verdade de Deus, Ele é a vida de Deus, e Ele traz vida eterna. Você lembra lá em João 11, 25, que diz o quê? Ainda que morra, se você crer, terá o quê? Vida. Ele é a ressurreição e a vida, porque Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, e Cristo foi lá para mostrar a glória e o poder de Deus. Poderia ter curado Lázaro logo no começo, mas preferiu deixar que aquilo ocorresse para mostrar o poder do Senhor. E aí, quando você vai um pouco mais, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é vida e luz para todos. Pena que nesse mundo hoje as pessoas se preocupam mais com o status lá do material, talvez preocupa com o seu ambiente físico e emocional, e esquece de viver para Jesus. Porque se eu e você estivermos vivendo para Jesus espiritualmente, buscando Ele em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas em nossa vida. Ele sabe do que cada um de nós precisamos, e nós precisamos dedicar mais à oração e busca de Jesus. E isso eu acredito que cada um de vocês tem feito, eu também tenho feito no dia a dia, orado por vocês,
Assim como pessoas chegam próximo e dizem assim: olha, irmão Daniel, eu estou orando por você. Como o irmão Arnaldo falou aqui, é bom, é gratificante que a gente venha a essa igreja. Relembra do irmão Jaci, a Sônia, foram líderes dessa igreja há muitos anos atrás. Hoje mora no interior de São Paulo. Irmão Itamar, entre outros. Líderes já passou por essa igreja, pastor já passou por essa igreja. Amigos que estão no interior, já estão jubilados, estão vendo a vida, mas estão ali buscando a Jesus, pregando Jesus e vivendo por Jesus. Então Ele é o único caminho para o céu, o caminho seguro. Ele é vida. Quando você vai para João 3,15, diz o quê? Que Cristo é a vida eterna para todo aquele que nele crê. No versículo 6 diz que Deus doou o Filho, entregou o Filho para morrer por mim e por você. Portanto, Cristo é o único meio de salvação. Ele é o único meio de vida para todos nós. Nós sabemos disso. Talvez nós estamos já cauterizados tanto de falar sobre isso, mas é necessário viver por Jesus sempre. É necessário buscar a Cristo sempre, todos os dias. É necessário andar com Jesus, respirar Jesus, porque quando nós andamos com Jesus, nós somos diferentes. Nós somos pessoas equilibradas, pessoas mais amorosas, mais simples, mais humildes, pessoas que vamos ter essência pelo outro, vamos ter cordialidade, vamos ter simplicidade, vamos poder fazer mais obras sociais para ajudar o reino do Senhor a avançar, ser expandido, e as pessoas entenderem de que não é apenas uma igreja, mas é um povo que está se preparando para a volta de Cristo, e é um povo que se preocupa com a comunidade. Jesus é a verdade que Ele incorpora a suprema revelação de Deus. Ele é o exegese de Deus. Ele é o corretamente chamado de Deus. Portanto, Jesus Cristo é o único que pode libertar, transformar qualquer pessoa. Ele diz claramente em João capítulo 20, verso 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Tomé fez essa pergunta para Jesus quando ele apareceu ali para os discípulos, porque estavam duvidando do poder de Jesus, que era um fantasma. E o próprio Cristo falou: fantasma não alimenta. Veja, toque nas minhas mãos, me dê um alimento para que eu possa alimentar. Depois que ele entendeu: Senhor meu, Deus meu. Sabe, igreja, quando a gente olha para o passado, a gente vê o quanto Deus tem criado essa igreja, os pioneiros da fé, vendo lá atrás a palavra do Senhor, desde Adão e Eva até o nosso dia de hoje. Homens e mulheres têm passado por diversas lutas, adversidades, mas Deus tem criado os seus filhos e as suas filhas. E Jesus tem mostrado que Ele tem interesse na salvação de cada um de nós, porque Ele é vida. Aquele que tem a vida em si mesmo, Ele é a ressurreição da vida. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Amém. Sem Cristo a gente não vai a canto nenhum. Quando a igreja do Senhor, a organização maior, seja a associação geral, local, divisão, união, quando se preocupa em buscar mais a Jesus, quando preocupa mais em orar mais a Jesus, a obra do Senhor ela avança muito mais, porque Cristo é exaltado. Somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida é que Ele pode ser o caminho para Deus, o caminho para o céu. Quando a gente olha para Moisés, Moisés não foi um libertador, ele foi um guia, um líder bem treinado por Jesus, porque ele ajudou o povo a sair ali do império de Faraó, do Egito. E ele então foi uma espécie de Cristo para aquele povo, juntamente com Arão, Débora e outros homens de Deus ali, mulheres de Deus também. Hoje a igreja de Deus é composta de líderes. Tem um pastor local, tem um pastor, como você já sabe, da associação, e assim vai. Mas cada um na sua função, fazendo o trabalho do Senhor para ajudar cada um de nós a caminhar para o céu e ajudar outras pessoas também a encontrar Jesus e ir para o céu também. Jesus é pessoalmente a porta, a escada, a estrada, através de quem nos aproximamos de Deus. Venha comigo para João capítulo 10.
Evangelho de João, capítulo 10 aí. Me acompanhe em alguns versos. João, capítulo 10, a partir do versículo 7 em diante. Olha o verso 7 de João 10. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Verso 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Embora está aqui o pastor Mauro, que é o líder dessa igreja, ele também é de Santa Amaro, mas acima dele tem Jesus, que ajuda ele a liderar essa igreja de todos os membros, que orienta, que admoesta, que mostra como fazer, do que não fazer, como proceder. Mas Jesus é o pastor dos pastores. Jesus é pessoalmente a porta, a escada, a entrada. Ele nos abriu o caminho para a árvore da vida, porque havia sido fechado pelo Adão e Eva que caíram. Pelo sangue de Jesus temos plena confiança para entrar na presença de Deus. Jesus é a verdade, toda a substância da verdadeira religião. Sim, sem ele, o ser humano, por mais sábio que está mergulhado nas mais densas trevas, ou seja, por mais que seja a sabedoria do mundo, sem Jesus ninguém consegue avançar. E hoje, quando eu estava em casa, hoje, na parte da manhã, vendo algumas coisas, vi uma mensagem de um amigo, e disse assim: olha essa mensagem e depois me comunica. Ele ligando, batendo um papo por telefone, eu parei e pensei assim: a gente ora por uma causa, não é verdade? Quantos têm orado por uma causa? Ok, eu também tenho orado por uma causa. E aí Deus manda a resposta através dessa pessoa. Depois eu parei e pensei assim: como que Jesus olha para nós com um olhar diferente? Porque olhando para mim e para você, ninguém merece ser salvo. A gente sabe disso. O Romanos 3, Romanos 7, não há ninguém que merece ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Jesus, favor merecido. Somente por Ele. Porque ora a gente deseja fazer a vontade do Senhor, ora a gente deseja fazer a nossa própria vontade. Aquilo que a gente mais acha que é bom, mas não é. A Bíblia diz em Provérbios 14, 12, o quê? Que há caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos o quê? De morte, não é caminho de vida. E Deus ainda fala lá em Deuteronômio ainda, 30, versículo 19, 20. Olha, escolha a vida para que viva você e seu descendente. Aí tem a escolha da vida e a escolha da morte, cada um faz escolha. Mas Jesus, Ele abriu o caminho para nós. Ele é vida, nele a vida. Ele veio para trazer vida, vida em abundância, para nos trazer salvação. Como o caminho é Jesus, o caminho para Deus, para o ser humano, todas as bênçãos divinas descem do Pai, por meio do Filho, que é o único caminho para o céu. Na quarta-feira de cinza, semana passada, eu estava vindo da igreja. E aí eu vi algumas pessoas com a cinza na testa. Olhei para um casal tão simpático assim, pensei comigo assim: eles precisam de conhecer Jesus. Aquela cinza que se passou é apenas uma tradição, um costume do ser humano. Aquilo não traz vida em si, mas a vida é só em Jesus. E quantas pessoas que ainda precisam saber dessa verdade que eu e você temos? Como a verdade é, na realidade, a última em contraste com as sombras que procedem. Além de ser aquele que se opõe à mentira, a fonte fidedigna da revelação redentora, a verdade que liberta e que santifica. Se fôssemos olhar bem, Jesus seria o cordeiro imolado, que está lá em Isaías capítulo 53. Portanto, como vida gera em Jesus, Ele é aquele que tem vida em si mesmo. Apocalipse 1, 17 a 19 fala o quê? Que Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Se Ele quiser ressuscitar alguém que está lá no necrotério, no ML, Ele pode fazer, outra vez em um velório. Agora, Cristo quer ressuscitar-nos
tanto físico, emocional e também o que? Espiritual. No livro Conhecer Cristo é Tudo, o pastor Alejandro Brum diz que muitas pessoas podem estar no meio de Deus, mas estão o que? Perdidas. Porque é necessário encontrar Jesus, é necessário ter comunhão com Jesus para ter uma vida eterna. Sem Jesus não pode haver nenhuma verdade redentora, ou seja, nenhuma verdade de salvação. Sem Jesus não pode haver vida eterna. Sem Jesus não tem como entrar no reino dos céus. Não existe essa questão do ser humano tentar fazer esforço humano para tentar ser salvo, que não consegue. Porque se fosse assim, seria tão fácil nós chegarmos lá. E aí as pessoas acham que a salvação é pelas obras. Outros acham que a salvação seria através da fé, da obediência, ou talvez sem esforço nenhum. Mas a salvação é pela fé, obras, obediência, e entra Jesus, que é a graça, a favor merecida para mim e para você, que é a graça redentora. Jesus é a graça redentora. Ele é o meio de salvação. Sem Ele a gente não entra no céu. Não adianta se esforçar, não adianta dizer o seguinte: ó, eu faço isso, faço aquilo outro, eu guardo isso, guardo aquilo outro, porque isso não gera salvação. Há algum tempo atrás, quando eu entrei para os caminhos do Senhor, no ano de 1986, eu lembro que algumas pessoas falavam o seguinte: eu sou adventista de longa data, guardo o sábado, cuido da saúde, da alimentação, e isso já me garante salvação. E ao longo do tempo eu tenho visto pessoas dizer isso, sendo que a Bíblia diz claramente: nós somos salvos pela graça, que é Jesus Cristo, pela fé nele. E aí então algumas pessoas acabam depois, quando elas entendem isso, elas falam assim: eu preciso de Jesus na minha vida. Sem Jesus ninguém chega a canto nenhum. Portanto, sem Jesus não há vida, porque é o caminho pelo qual eu e você devemos andar, a verdade que nós devemos crer, a vida qual devemos ter por esperança. Igreja, vocês viram que passou o carnaval, quantas pessoas adoraram o inimigo ali, o quanto que a cada vez mais essa festa da carne, ela tem levantado pessoas para adorar o inimigo, para satisfazer o seu ego próprio. E agora começa o período, já começou o período da quaresma da semana passada, onde as pessoas estão sensibilizadas até chegar a semana especial da Páscoa, e depois no domingo todo mundo comendo ovinho de chocolate, dizendo que isso é a ressurreição de Jesus. Nunca foi e nunca será. O povo fica sensível até essa data. Passou essa data, as pessoas voltam na sua vida, ou talvez até pior. Um dia desse alguém falou para mim assim: eu estou esperando chegar a Páscoa porque eu quero ganhar ovo de chocolate. Isso para um grupo de cristão. Eu caí e pensei assim: como que fica então Cristo nessa questão da Páscoa? Primeiro que coelho não bota ovo. Nunca existiu isso. Foi uma lenda inventada lá atrás, nos séculos passados. E as pessoas pintou ovo ali, vendeu, e se tornou algo comum. E as pessoas acabam aderindo a essas ideias. Gente, nós não podemos ficar copiando o mundo. Alguns dizem assim: eu posso ir ao cinema, eu posso usar isso, usar aquilo outro. O princípio é da palavra de Deus. Não, embora não tenha texto na Bíblia que fala sobre isso, nós aprendemos que a irmã White já falava um tempo lá atrás: corrida de cavalo, teatro da sua época. Se comparar hoje, não tem diferença nenhuma. Em Belo Horizonte, uns anos atrás, os cinemas que tinha na época eram cinemas para outros tipos de filmes, bem pesados, que muitas pessoas vinham para assistir e ficavam sozinhos, e acontecia uma série de coisas. Você lembra que em 1991 aqui em São Paulo aconteceu, daquele homem entrou no shopping Morumbi lá, depois de assistir o filme, e saiu atirando todo mundo, dizendo que era o Rambo. Todos lembram disso? Em 1991, você sabe disso? Nos anos 90 era comum os homens, os homens vestiam uma calça verde, bota, colocar uma faca na cintura e dizer que era Rambo, colocar uma faixa. E isso ao longo do tempo se tornou tão comum. Por quê? Falta de Jesus na vida dessas pessoas.
O mundo está de perna para o ar. Esse dia eu ouvi uma reportagem, um repórter diz assim: está tão difícil o negócio de segurança, porque o mundo está de perna para o ar. Aí eu pensei, até a expressão que ele usa é a expressão que nós usamos no nosso dia a dia. O mundo está caminhando para um precipício. E muitos nós, povo de Deus, dormindo espiritualmente. E Jesus fala: filho, eis que estou à porta e bato, ouça a minha voz, deixa eu entrar, deixa eu fazer mudança em você. E aí as pessoas acabam levando para o outro lado. A verdade é que nós precisamos de Jesus, a vida o qual traz esperança, vida, perdão e salvação. Ele é o caminho reto, a verdade absoluta, verdadeira e bendita, não criada pelo ser humano, porque ele tem vida própria em si próprio. Ele existe desde quando existe céus e terra. Ele é Deus, ele é eterno. E a Bíblia diz: se nós permanecemos no caminho, conhecendo a verdade, praticando a verdade, tomando posse da vida eterna, teremos em breve a salvação de Jesus, que Ele nos dará agora, antes do fechamento da porta da graça, e nós viveremos com Ele para sempre. Amém. Aí ninguém mais vai ter que causando isso aqui, não vai ter mais rugas, não vai ter mais olheira. Alguns passam até algum pó, né, para tentar ficar um pouco mais jovem. Alguns aplicam um monte de botox, aumenta ali, parece que uma abelha deu uma picada e aquilo aumentou e a pessoa fica tão diferente. Eu lembro uma vez que uma senhora, eu tinha 11 anos de idade em Belo Horizonte, e aí ela chamava Regina, seu marido chamava Aquilo, que é o nome dele. Eles brigavam muito. E um dia ele agrediu ela com um burro de direita em sua boca inchou. Eu pensei: Regina, o que foi isso? Aí disse o seguinte: essa aqui foi uma abelha. Ele não foi a abelha, foi o águia que bateu em você. Aí portanto assim, você tinha 11 anos de idade. Tempo depois ele se conheceu o Evangelho, se tornou cristão, hoje serve a Deus, a vida mudou. Mas antes era bebedeira, briga, porque Jesus entrou na vida deles. Amém. O grande pregador Spurgeon, uma vez, estava numa igreja e algumas pessoas perguntaram: qual é o segredo do seu sucesso? E ele disse para aquelas pessoas: venham. E desceu naquela catedral, lá estavam 700 pessoas orando enquanto ele pregava. A grande diferença é que quando a igreja ora, enquanto o pregador prega, Deus faz a diferença. Eu não tenho poder espiritual nenhum de nós temos. Só Jesus é que tem o poder para mudar, transformar, curar, modificar a gente, tirar de nós o orgulho, a arrogância, a prepotência, a braveza, e colocar em nós humildade e simplicidade. Isso é natural, nós somos seres humanos. Se alguém pisar no nosso calo, a gente logo já levanta ali o bracinho. Você quer ver uma coisa? Você já viu aqueles galos quando você cria na sua casa, que chega alguém que quer correr atrás? Tenta tiçar o galo daquele para você ver. Ele corre atrás perto de você. E se ele tacar a espora, é um abraço, porque a espora machuca. Então imagina agora alguém bravo, que quando conhece a Jesus, passa a ser uma pessoa equilibrada. Eu conheço pessoas que falavam comigo assim: ó, eu sou adventista, mas as minhas armas não são. Hoje ele é aposentado hoje. Na época eu dava com 2 armas na cintura, dava com 38 e uma ponto 40. E ele falava: eu sou adventista, mas não vem mexer comigo não, que o negócio é diferente. Já conheci irmãos de igreja batista que falavam comigo assim: ó, eu sou da igreja batista, mas o meu braço não. E assim vai. Falei: Senhor, como é que fica isso? É claro, o cristão tem que ser prudente, tem que ser sempre mesmo, também não vai ser bobo também. Você tem que precaver, você tem que tomar todos os cuidados. Mas quando Cristo entra na vida da pessoa, tudo passa a ficar com mais equilíbrio. Jesus, ele liderou e andou com pessoas que tinham mais variados temperamentos. Pedro era impossível, homem que falava palavrão, homem que era impossível, 2 faces. Depois que ele negou Jesus, que ele foi o quê? Transformado. Aí na carta de João, capítulo 20, 21, Senhor, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Você sabe, Deus sabe que eu te amo. Perguntou 3 vezes. Aí que você tornou um grande pastor da igreja. Você vê o João, filho do trovão, e depois tornou discípulo do amor. E você vê Tomé, que é um homem sem fé, agora passa um homem que crê em Deus. E assim todos os homens e mulheres da Bíblia tiveram sua dificuldade, mas buscaram em Jesus
a libertação, a transformação e a certeza da vida eterna. Eu quero terminar lendo com você João capítulo 8, versos 31, 32 e 36. Me acompanhe nesses versos finais aí. João capítulo 8. Você já conhece esse texto, mas são versos poderosos para você e para mim aqui. João 8, versos 31, 32 e 36. O 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Igreja, se nós de fato buscarmos a Jesus, se nós entendemos o valor que Cristo deu à vida na cruz por mim e por você, nós estamos no caminho certo. Se quisermos conhecê-lo, Jesus, como ele foi lá no jardim do Getsemane, quando eu estive ali em 2018 para 2019 ali no jardim do Getsemane, lá em Israel, parei para analisar tudo aquilo que Cristo passou, aonde ele orou, aonde suou ali a gota de sangue em forma de suor, e tudo que ele passou por mim e por você. Então ali você sente uma sensação tão forte, tão impactante, que aquilo a gente para pensar o porquê que nós fazemos coisa que nos afasta de Deus. É para a gente parar e pensar. E a Bíblia diz que gota de sangue foi derramada ali, por mim e por você. Aquelas horas de angústia que Cristo passou era para trazer a salvação. Jesus sentiu o peso: Deus meu, por que me desamparaste? A fronte ferida, o lado traspassado, os pés perfurados. Lembrai que tudo que Jesus fez para arriscar a nossa salvação. Para a nossa redenção, o próprio céu estava em jogo, meditando junto à cruz, que Cristo teria dado sua vida por um pecador. Podeis apreciar o valor de cada pessoa perante Jesus. Deus não ama o que as pessoas fez lá no carnaval. Deus ama as pessoas que estavam ali. Ele espera que elas e eles possam se entregar a Jesus e ter a vida transformada e mudada. Considerando a magnitude do sacrifício de Jesus em nosso favor, somos novamente confrontados com a necessidade de tomar uma decisão. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. E agora vem a pergunta: estamos nós dispostos a aceitar o sacrifício de Jesus em nosso favor? Será que nós desejamos valorizar mais a Jesus, o seu sacrifício, e responder prontamente: eu aceito como o Senhor e Salvador da minha vida? Sabe, igreja, nós precisamos cada dia nos entregarmos a Jesus Cristo. Tem uma frase que eu sempre uso em todos os sermões. Hoje eu não montei esse PowerPoint, mas eu vou ler para vocês aqui e vocês repetem comigo. Ela fala assim: eu quero Cristo hoje e sempre. Deu para pegar essa frase? Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse foi só um ensaio, tá bom? Vamos falar mais forte? Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Quantos querem viver por Jesus e para Jesus? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a toda a liderança dessa igreja, abençoe o pastor Mauro e sua família, abençoe a todos nós, que um dia, cada um de nós, possamos lembrar disso, que Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus, e que nós verdadeiramente possamos cada dia caminhar com Ele, e bem junto a Ele, estar no céu com Jesus. Vamos cantar bem junto a Cristo, nós encerrarmos o culto, depois vocês vão ter uma reunião, um bate-papo aí, com chazinho, bolinho e tudo mais. Brincadeira essa parte, tratar de assunto da igreja. Vamos colocar de pé, vamos cantar bem junto a Cristo.
Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez essa noite. Obrigado a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui. E obrigado pelo dia, pela nova semana, pela vida, por tudo, Deus. Rogamos em nome de Jesus que o nosso amado Redentor Jesus Cristo continue e seja sempre o Senhor e Salvador de cada um aqui presente. Abençoa-nos, Senhor, transforma, cura, restaura, prepara nós para o reino celestial de Jesus e que cada dia possamos estar bem junto ao Senhor, para que ao nós entrarmos em contato com as pessoas, elas possam ver Jesus em nós, como bom perfume de Jesus. Obrigado por tudo, perdoe nossos pecados, restaura cada um de nós, resolva os nossos problemas para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria também, segundo a tua santa vontade e misericórdia, ó Deus. Suplicamos também ao Deus que o Senhor continue abençoando essa igreja, a liderança, o pastor e a cada membro e convidado que vem aqui para ouvir e assistir a tua palavra. Fique conosco ao regressarmos para casa. Abençoe os que vão ficar para a reunião. O Senhor guarde eles aqui e oriente cada vez mais, dando sabedoria dos céus, simplicidade e humildade e Jesus no coração. Muito obrigado por tudo. E assim, todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma feliz noite. Estarei a porta para algum comentário. Agradecemos mais uma vez o Daniel Martins. Quem quiser conhecer um pouco mais do Daniel Martins, é só entrar no YouTube, Daniel Martins, Voz Ativa. Inclusive a pregação de hoje estará lá também.